Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Salve da igreja para o Senhor? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti nessa hora que o Senhor visita todo o Teu povo, Senhor. Sim, a começar dos que estão conosco aqui nesse último dia, meu Pai, em nome de Jesus. E toda a família, meu Pai, aos de perto e aos de longe. Visita, nós te pedimos com a Tua palavra, Senhor. Por grande misericórdia, nós pedimos a Ti nesta hora. Envia a Tua palavra para curar, para sarar, para dar sabedoria, para dar inteligência àqueles que são falta dela, meu Pai. E àqueles que têm ela, aumenta mais ainda, nós te pedimos em nome de Jesus. Acrescenta mais ainda a nossa fé, por amor do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. E assim continua nos guardando, ó Deus, porque em Ti confiamos, Pai. Confiamos na Tua palavra, porque ela é puro. Escudo é para todos quantos nele confiam. E nós cremos no Pai e confiamos só em Ti. Abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus, toda a nação. Abençoa todo Israel, ajuda, socorre, por amor do Santo nome, em nome de Jesus, nós assim te pedimos e assim te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, amém e amém. Glória a Deus. Vamos de Hebreus 11. Hebreus 11. Glória a Deus. Hebreus 11. Deixa eu procurar também. Hebreus 11. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1 em diante. Diz assim. 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 2. Porque por ela, pela fé. Lembra que é por ela. Ela quem? A fé. Aqui não entra as obras, né? Por ela, a fé. Não é por ela, a fé e as obras. Não. Aquele fato lá é um fato à parte. Que eu já expliquei o que ele está dizendo. Porque por ela, pela fé em Jesus, os antigos alcançaram testemunho. Testemunho do que eles falavam e do que eles faziam. Não é assim? Assim falai e assim procedei. Isso é fé, né? Isso é ganhar testemunho. Não, ele falou, desse jeito mesmo. Pode ficar em paz que a palavra ali é verdade. Vindo da boca do varão, da boca da varoa, né? Então, testemunho. Eles ouviram, fizeram tudo isso pela palavra de Deus colocada neles. Olha o que diz. Está falando de cada um de nós aqui, e de todos os demais que estão conosco nesses últimos dias e também aqueles que não estão com outros. 3. Pela fé entendemos, ou seja, eu, vocês e todos aqueles que servem ao Senhor. Amém? Pela fé, não é pelas obras. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Coisa que nós nem vimos, nem esperávamos, que nós nem existia. Olha lá, né? Viu? Olha lá, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, olha só, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, do que pode se ver. Foram feitos do nada, né? Isso é fé. E vê que a palavra aqui fala de nós. Olha lá, pela fé entendemos
Então aquele que não entender igual, ainda não está com a fé adquirida. Porque se nós não tiver a mesma fé, porque a fé é uma só, fé em Jesus, né? Porque se eu tenho fé que eu sou salvo, os outros também têm que estar do mesmo jeito. Se eu tenho fé, creio que as coisas são como diz a palavra, então é assim mesmo. Aquele que crê o contrário, está contrário também. Não é você fazendo as obras. Não, porque se você fizer a obra, aí já não é pela fé, é por causa que você fez. Então você é merecedor. Não é assim? Mas a fé não. A fé, ninguém é merecedor. É dom gratuito de Deus, né? Você não precisa fazer nada para se salvar. É só você vir, ouvir o chamado e obedecer o que diz a Escritura. Aí você já é salvo. E tudo isso a gente tem no nosso coração, quando nós adquirimos a verdade. Porque é só ela que pode nos salvar. Como nós sabemos, né? Que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É coisa que nós não vimos e nem podemos ver, né? Mas nós esperamos nessa palavra mesmo. Isso é fé. A fé é verdadeira e não é vã. Porque se eu não crer que se eu morrer, ainda assim eu viverei, se eu morrer em Cristo, então eu estou perdido ainda. Por quê? Porque eu não creio naquele que é o Salvador, para poder me salvar. Aquele que crê, ele está salvo porque ele crê. E aquele que não crê, está condenado porque não creu. Entendeu, Seri? Está condenado porque não creu. Lembra que Jesus falou assim, ó, que a palavra dele, que ele mesmo não julgava ninguém, mas a palavra dele julga. Ah, não é? Você não creu em Jesus, você não creu na verdade, você não creu na vida, então você não pode adquiri-la. Você não pode ganhar a vida eterna. Por quê? Porque você não creu. Lembra que a palavra diz, né? Creu, acreditei, por isso falei. Aquele que não crê vai falar. Assim também a gente vê o anticristo, né? Ele nunca vai confessar que Jesus veio em carne. Ah, né? Mas não vai confessar mesmo, não. Como está escrito, né? Que já tem muitos que já se fizeram o anticristo. Por quê? Porque fica contra a palavra. Todo aquele que bater contra a verdade, a gente sabe que ele é anticristo. Ou ela também, né? Porque nós sabemos que tem mulheres também que são anti também. Anti é contra a verdade. Lembra que a palavra diz assim, ó, que nada podemos contra a verdade, senão por ela. Se você andar ao contrário à verdade, não tem como ganhar o céu. É impossível. Isso é fé. Aquele que tem fé, ele vai seguir no único caminho, né? Como Jesus ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Viu que se você não tiver fé que Jesus é o Salvador, você não pode se salvar? Tem muitos aí, ó, que não adquiriram a salvação porque lhes faltou a fé, que é o principal objeto, como se diz, né, para ganhar a salvação. Fé naquele que tudo criou. Olha Deus. Vai ser? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos continuar aqui nesses versículos. Olha aqui no versículo 4. 11 de Hebreus, versículo 4. Pela fé. Ó, é coisa que ele não viu, Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. Em umas palavras, diz maior, né? Mas sabe que maior ou melhor é a mesma coisa. Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha aí.
Aí alguém fala assim, foi pelas obras aqui. Não, irmão. Lembra que a palavra aqui está dizendo aqui, pela fé. Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício, ou maior sacrifício do que Caim. Um sacrifício agradável a Deus. Um sacrifício voluntário de coração. Né? Deu porque era bondoso, generoso. Lembra que ele deu o melhor. Coisa que não houve em Abel. Em Caim. Coisa que houve em Abel, não houve em Caim. Por quê? Porque o outro era mau. É o que diz a Escritura. Você imagina só se uma pessoa má, ela vai te dar coisas boas. Mas não vai mesmo. O Senhor fala sobre isso. Né? Então você vê que é pela fé. Lembra que aqui diz que Deus deu aqui, dando Deus testemunho dos seus dons. Olha no versículo 5, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Você sabe o que é trasladado? Então, levado de um lugar para o outro. Só Deus sabe para onde foi. Onde que Deus colocou ele? Trasladado, levado de um lugar para o outro para não ver a morte. Interessante, né? Assim também é Elias, né? É como Elias também, né? Lembra que a palavra diz que ele foi elevado, né? É interessante. Vamos lá. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Viu que é fé. E não foi achado. E não foi? Por quê? Porque Deus o guardou. Não é? Deus o trasladou e não falou para ninguém onde colocou. Lembrando bem que até Moisés, quando também morreu lá em cima, lá no monte, o próprio Senhor Deus enterrou ele ali. E até hoje, quem é que sabe? Qual o local? E não dá para achar, né? E não dá para achar. Já de José era achado, né? José já estava publicado de José. Mas dele não, né? Mas o de José é narrado, né? Mas o dele não é. Então está oculto. Ninguém vai achar. Vamos lá. E não adianta nem ir lá para escavar para achar, porque não acha mesmo. Porque nós sabemos que é espiritual, né? Vamos lá. Olha aqui. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho. Olha só, testemunho de que agradara? Foi só isso. Então, se o irmão Cida, a irmã Cida, mesmo que venha pouco tempo, poucos dias na igreja, mas está sempre servindo ao Senhor, e se eles estão de inteiro coração, dentro da igreja é uma coisa, lá fora do mundo é outra coisa, ou seja, a mesma coisa que é dentro, também é lá fora. Não pode ser coisa diferente. Então, aí ele alcança testemunho. Bom testemunho, né? Diante de Deus. Olha, o varão fulano de tal e fulano de tal, eles é assim lá dentro e fora também. Temos que saber isso. Saber interpretar o que está escrito. Porque isso não é difícil se a gente não se tornar negligente para ouvir, né? Porque a gente ouvindo a palavra de quem está pregando, dá para saber o que ele está dizendo. E se for o contrário também, dá para a pessoa também perceber. Olha lá, 5. Pela fé, não é pelas obras, pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como
antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus, testemunho que ele era varão fiel. Amém? Varão fiel. E hoje nós sabemos que todos quantos foram fiel a Deus também alcançaram graça. Ana, conforme Paulo fala, né? E os outros também demais concordam, a coroa já está guardada. Ana, isso é pela fé. Não é pelas obras de cada um de nós. Não é. Senão nós aqui vamos ficar todo mundo aqui devendo de tal maneira que a nossa fé, em vez de crescer, vai diminuir cada dia mais. Se for pelas obras, então nós aqui, olha, nós temos que não ficar nem em casa. Ninguém é salvo. Pelas obras ninguém será salvo. Para quê? Para que ninguém venha se gloriar-se. Se você falar assim, não, eu trabalho demais na obra, por isso que eu sou salvo, e também tenho fé. Não, está tudo errado. Você está acrescentando algo nas escrituras. Pode falar, pode falar. E isso, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Olha o que Paulo tem falado e ensinado para a igreja. Não é que eu fiz isso. Fiz porque aprove ao Senhor eu fazer. É Ele que operou em mim o querer e o fazer. Senão não teria feito, não é verdade? Essa palavra que o pastor acabou de falar agora sobre a coroa, cada um tem a sua coroa. Isso. Mas só que Deus também orienta nós no quê? Para nós zelar dela, para que ninguém rouba. Porque está sujeito de perder ela. Viu? Nessa você eu recebi, eu tenho que Aham. dela. Assim é a obra de Deus, tem que zelar pela obra de Deus. Tá vendo aí? Tem que zelar pela obra de Deus. Às vezes a gente, por falar uma palavra infeliz, mal colocada. Às vezes nem ia falar aquela palavra, mas aquela palavra fez com que levantasse contenda, porque ele falou, de repente nem queria falar aquela palavra. Por isso que a gente tem que explicar muito bem o que a gente quer dizer. Né? Isso eu aprendi com o Senhor mesmo. Eu aprendi por quê? Porque eu comecei a olhar o erro de cada um no seu falar. Aí eu busquei, eu não devo corrigir aquele que está falando, porque eu não sei bem aonde ele quer levar com essa palavra, porque no que eu estou lendo aqui na palavra está diferente. Mas as pessoas que eu vi fazendo isso, a maioria delas eu vi depois mudando de assunto. Opa, agora não é assim não. Eu entendi o quanto eu errei. Viu? Por quê? Porque aquele que tem fé em Jesus, ele pega um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, né? Ainda que ele possa se achar perfeito, ele fala assim, eu preciso me aperfeiçoar mais e mais ainda, até tornar varão perfeito. Glória a Deus. Né? Olha uma desculpa que muitos vão morrer por causa disso. Essa desculpa. Deus vai aperfeiçoar até a vinda dele naquele dia. Olha, ele vai aperfeiçoar aqueles que estão se aperfeiçoando. Aquele que não quis dar ouvido para a verdade, que ele ouviu, não pode pecar, e ele continuou pecando. E ele sabendo que ele estava pecando. Sabendo ele que não podia xingar palavrão, porque a igreja todo dia estava alertando ele, e ele, até a vinda do Senhor, está escrito que ele vai aperfeiçoar. Pois é, você foi repreendido várias vezes, e não quis se endireitar. Agora é tarde demais. Deus falou que não diz na presença dos anjos que não sabia. Isso, não faça isso, não é assim? Muito bem, eu estava lembrando isso aí, não diga diante do anjo do Senhor que foi erro. Viu? É isso aí, falou a verdade. Aí a gente ensina para as pessoas, a desculpa é essa, até a vinda do Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar. Sim, irmão, concordo com essa palavra, mas eu estou falando para você parar com isso. Se você não quer parar, quando o Senhor vir e você não tiver parado, você morreu. Morreu, como nós conhecemos, né? Espiritualmente, se é que ele entende isso também.
Viu? Tudo espiritual, né? Tudo dentro da palavra. É. Tudo espiritual. Vão chegar, a porta está aberta hoje. É isso que se entende, né? A porta está aberta hoje. Eis que estou à porta e bato. Então, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, abre ela. Para que o Senhor seja com você também e você com ele, né? Mas não, aí endurece o coração. A porta da salvação não se encontra aberta, mas o dia vai ficar. Isso, e nunca mais será aberta de novo. É igual um louvor que tem, né? Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Viu? Glória a Deus. Isso é fé. Grande Deus. E não precisa fazer, ó, a fé sem as obras, a fé sem as obras. O que é obras? Obras são feitos. Obras são feitos, né? São feitos. O que a pessoa faz. Todo aquele que é chamado de Deus tem obras. Quer seja boa, quer seja má. E ele vai ter que responder por tudo isso. Isso é obras. Né? Se você crê que você vai montar um comércio e se dá muito bem ali, se você não montar aquele comércio, como é que a sua fé vai, né? Fé sem fazer? Isso é uma fé morta. Nunca vai dar certo, por quê? Porque você não põe a mão na seara para fazer, né? Então tudo eu tenho que aprender.